Bom, gente, ética médica não é um tema difícil, mas é um tema que, às vezes, quando você está tendo o primeiro contato, você pode errar uma questão ali por às vezes, achar o que vai ser o mais correto, né? Mas a gente tem que fazer aquilo que o Ministério da Saúde, né? Os protocolos ali, né? A ética manda a gente fazer, tá bom? Tudo ali, o que a gente, por mais às vezes que a gente não concorde, né? A gente tem que seguir essa ética, né? Que é preconizada pelo Ministério da Saúde. Vamos lá. Na questão número 1 de 2025.1, a questão traz uma mulher de 34 anos com 4 filhos, desempregada, comparece à unidade básica de saúde com queixa de atraso menstrual de 1 mês. Durante a consulta, a paciente relata que está muito aflita por ter realizado um teste de gravidez, cujo resultado foi positivo. Espera só um pouquinho aqui. Deixa eu colocar aqui para ver se está vindo alguma mensagem de vocês na chamada, que eu não estou vendo. Tá, beleza. Afirma que compareceu à consulta porque não deseja essa gravidez. Quando questionada, a paciente nega qualquer situação de violência sexual. Nesse caso, além de acolher e acalmar o paciente, a melhor abordagem a ser realizada pelo médico deve ser. Gente, aqui a gente tem uma questão que fala de uma paciente que ela tem o desejo de interromper essa gravidez, né, de realizar um aborto. Esse é um tema que gera muita discussão, né? Tem várias assim vertentes, várias pessoas que são a favor ou contra. A gente aqui não está hoje aqui para discutir, né, se é certo, se não é e tal, de questão do que a gente pensa, tá? A gente tem que fazer o que o Ministério da Saúde, que a lei do Brasil estipula. Por mais que alguns países pode ser liberado, outros não, aqui a gente tem que seguir o que o Brasil, né, preconiza. E a gente só tem três opções possíveis para ser realizado um aborto, tá bom? Um aborto provocado. Em caso de violência sexual, anencefalia, né? Esse bebê vir sem cérebro, né? Não ter o encéfalo, ou risco materno fetal, tá? Você já for confirmado realmente que essa mãe está em risco, né? Ela vai morrer por conta dessa gestação. Então, são os únicos 3 casos em que o aborto é legal, tá bom? Aqui no Brasil. Então, aqui a questão já dá pra gente que ela não foi vítima de violência sexual e não fala sobre as outras alternativas. Então, aqui aparentemente ele traz uma paciente que só não quer ter esse filho, ela não tem o desejo de ter esse filho, ela está numa situação de desemprego, já tem 4 filhos para cuidar e ela não tem o desejo de ter. Porém, né, o aborto nessa situação dela não é permitido. Então, nós, como médicos, vamos ver o que a gente tem que fazer, né? Vamos olhar as alternativas. Iniciar o pré-natal regular, mencionando a possibilidade de entrega voluntária da criança para adoção após o nascimento. Essa questão não está errada, porém, lembra que a gente tem que sempre buscar a questão mais correta, né? Para a questão em si, a alternativa mais correta. Então, vamos deixar ela aqui de lado e depois a gente avalia junto com as outras, tá bom? Letra B. Desencorajar a realização de um aborto, apesar da paciente ter direito, aqui já fala, porque ela não tem direito, tá? Enfatizando os riscos à saúde advindos do procedimento de abortamento, como hemorragia, infecção, perfuração uterina, infertilidade e morte. A gente deve sim orientar a paciente que a realização de um procedimento de aborto, assim, clandestino, né? Ele pode sim ter várias complicações, porém aqui que torna essa questão errada é o fato de falar que ela tem o direito, tá? Nessa situação dela, não é permitido, ela não tem o direito de realizar esse aborto, né, com base na legislação brasileira. Então, por isso que essa questão não pode ser considerada correta. Letra C. Assegurar o direito às informações clínicas e legais adequadas, garantir o sigilo e informar sobre sintomas que justifiquem a busca de atendimento médico em caso de realização de um aborto seguro. Gente, essa questão, ela pode sim parecer um pouco assim errada quando eu vi ela a primeira vez, eu achei ela um pouco errada, né? Porque fala assim: "Ah, se essa paciente falar para ela que se ela realizar esse aborto clandestino, para ela vir a buscar um atendimento médico, tá? Que a gente vai cuidar dela."
Parece errado, sim, porque vai um pouco, né, um pouco contra-intuitivo, mas nós, como médico, a nossa conduta, o nosso dever é falar para ela, para essa informação dessa paciente, o que pode acontecer, né, se ela realizar esse aborto, falar o porquê que esse aborto para ela não é permitido pela lei, explicar tudo para ela, tá? Garantir o sigilo, tá bom, dela, tá? E informar sobre, tipo assim, se caso ela realizar esse aborto, o que ela tem que prestar atenção, que é um sintoma de risco. Então, se ela realizar esse aborto clandestinamente, mesmo a gente orientando e falando que não é legal, se ela começar a sangrar muito, ter uma dor muito absurda, que ela deve sim vir buscar ajuda médica, tá bom? Então, aqui, essa questão, ela está correta por isso, por causa que aqui o médico ele tem que sempre buscar a contenção de danos, tá? A gente não tá aqui para julgar, tá? Para denunciar. Médico não denuncia, tá? Botem isso na cabeça. Se a questão vir falando para vocês fazer a denúncia, fazer o boletim de ocorrência, ela vai estar errada, porque médico não denuncia, médico somente notifica. É essa palavra que tem que estar para você na sua questão, para ela sim poder vir como correta. Médico só faz a notificação, tá? Então, por isso que essa é a nossa resposta correta. Vamos olhar a letra D. Questionar abertamente sobre a intenção de abortar, sem julgamento, e informá-la que tem obrigação ética de fazer um boletim de ocorrência, caso o aborto venha a ser realizado. Aqui, até o começo, ela estava certa. A gente tem que sim ouvir a paciente, não pode julgar ela, tá? Só que a gente, como eu falei, a gente não denuncia nem faz boletim de ocorrência. Então, médico não faz boletim de ocorrência sobre isso, tá? Não é a gente que vai fazer isso. A gente somente notifica. Então, se falar de BO, de denúncia, já pode dar como errada, tá? O INEP considera isso como errado. Aí, aqui, comparando a letra A e a letra C. A letra A não está correta, não está incorreta, só que aqui, visto ao contexto da questão, a que é mais correta para o contexto dela, né, que é dar o direito a ela, a informação, ao suporte legal, né, explicar tudo o que acontece, falar para ela que isso que está sob sigilo, tá? Essa sim essa é a mais correta, tá bom? Porque aqui ela não, de primeiro momento, ela não está querendo falar sobre adoção e tal, entendeu? Então, a mais correta nesse caso é a letra C, entendeu? Lembra que eu falei que o INEP ele pode ter muito disso, né? Ter duas que parecem ser corretas, mas você tem que ler bem a questão e avaliar qual teria que ser a mais correta, né? No contexto do texto que ele está falando, tá bom? Então, sim, letra C é a correta. Então, aqui, o médico sempre, nessas situações, deve acolher, garantir o sigilo, fornecer informação segura, né? E fazer a redução de danos. Então, tipo assim, explicar para paciente o que é redução de danos, que se caso ela venha realizar, mesmo sabendo de todas, né, de todos os aspectos legais e dos riscos, mesmo que ela venha realizar, se caso ela sentir tal coisa, tal coisa, tal coisa, ela deve sim buscar ajuda médica por estar correndo risco de vida, tá? Isso seria a redução de danos. E uma das coisas mais importantes que vocês têm que levar da aula de ética de hoje é médico não denuncia nem faz BO, apenas notifica, tá? Então, lembrem-se muito dessas palavrinhas, tá bom? Se na alternativa de vocês vier falando denúncia, boletim de ocorrência, já nem lê mais, vai estar errada. Notifica é a palavra correta para isso, diquinha de prova. Né? Vamos para a próxima. INEP 2025.1, trazemos uma paciente do sexo feminino de 33 anos, previamente saudável, após ter sido submetida a uma abdominoplastia em clínica privada. Então ela foi fazer a barriguinha dela numa clínica privada. E ela evoluiu com estabilidade hemodinâmica no pós-operatório imediato antes da alta. Então, ali, após sair da sala de cirurgia, né, antes de sair dessa clínica particular, ela já evoluiu para essa estabilidade hemodinâmica. O cirurgião plástico que a operou pediu para a família da paciente que a levasse para a unidade de pronto atendimento, onde chegou sem vida. À luz do Código Ética Médica, deve-se considerar que o cirurgião plástico, a partir da situação descrita, foi: gente, olha o que esse cirurgião fez. Ele operou essa paciente, depois da cirurgia, ela começou a evoluir com instabilidade hemodinâmica, e ele, em vez de primeiro
estabilizar ela, solicitar uma ambulância, né, um transporte para um hospital, né, de maior porte, depois de ter estabilizado, ele simplesmente falou assim: não, pega ela, bota no teu carro e leva para o hospital. Ela chegou sem vida no hospital. Então, aqui, o que esse médico foi, né? Qual foi o erro, né? Qual foi a situação que ele cometeu, né? Quando a gente fala disso, a gente tem 4, né, aspectos geralmente, né? Que é a imprudência, a imperícia, a negligência e a diligência. Então, vamos olhar as alternativas. Imprudente ao operar a paciente em clínica privada. Gente, não tem problema o médico operar ela em clínica privada. Se a clínica dele tiver todos os recursos, né, um centro cirúrgico adequado, tudo certinho nas normas, isso está tudo bem, tá? Isso aqui não é uma imprudência. Imperito ao realizar o procedimento de abdominoplastia. Não, ele não era imperito, ele era sim perito, porque ele é um cirurgião plástico. Um cirurgião plástico, ele tem a capacidade, ele tem a formação para realizar esse procedimento. Então, ele era um perito. Então, aqui a gente não fala de imperícia. Negligência quanto à estabilização pré-transporte da paciente. Sim, exatamente. Ele foi negligente, porque negligência é quando ele deixa de fazer algo, ele omite a realização de um procedimento. Então, ele deixou de estabilizar ela antes da paciência. Foi o erro que ele cometeu foi a negligência. Diligência ao solicitar aos familiares a rápida transferência da paciente. Aqui, diligência é realizar o que deve ser realizado da forma correta, tá bom? Então, aqui ele não é diligente, tá? Porque ele fez cagada. Diligente é fazer aquilo que deve ser feito da forma correta. E mandar essa paciente, é só vocês pensar um pouco. A paciente instável, em choque, hemodinamicamente instável. Você mandar a familiar dela, botar ela no carro e levar sozinha para o hospital, não faz sentido, né? Então, aqui a gente já elimina. Então, eu trouxe aqui para vocês, ó, resposta letra C, negligente quanto à estabilização, para vocês não confundirem, tá? A diferença entre cada uma delas. Imprudência é quando, assim, o médico ele age de uma forma muito rápida, precipitada, tá? Fora de protocolo, assim, ele estaria fazendo algo, assim, muito... por exemplo, vamos supor, realizar uma cirurgia que não teria necessidade de realizar um procedimento antes mesmo de precisar, tá? Ele se precipita, tá bom? Muito. Imperícia é quando esse profissional ele não tem a técnica, ele não tem a habilidade e o conhecimento para executar aquilo. Por exemplo, digamos que falasse que ele era um médico, um clínico geral e realizou uma abdominoplastia, e sem ter nenhum curso, sem ter nenhuma residência, nada. Aí sim ele seria imperito. Porém, na nossa questão, ele era um cirurgião plástico, então ele era sim perito nessa área. Não foi o erro que ele cometeu. Negligência é quando a gente omite, né? A gente não faz aquilo que deveria ser feito, né? Então, por exemplo, ele realmente foi negligente, porque ele devia o quê? Ter estabilizado essa paciente e chamar uma ambulância para o transporte, entendeu? Ele não deveria ter mandado ela sem estabilizar antes. E diligência é o correto, né? Fazer tudo o que tem que ser feito de forma correta. Então, aqui para vocês lembrar, o INEP adora essas questãozinhas, tá? Então, vamos lá. Durante uma consulta no serviço de hematologia de um hospital terciário, um homem de 72 anos reage com a seguinte argumentação diante da proposta terapêutica do médico: não, doutor, devido à minha crença, eu não posso receber sangue. Ele está sendo atendido por síndrome mielodisplásica recentemente diagnosticada e, por questões religiosas, se recusa a aderir à proposta terapêutica como hemotransfusões periódicas. Diante desse cenário, o médico deve. E aqui é o que eu falo que é um pouquinho assim, a ética médica, a gente, né, deve fazer aquilo que é preconizado, muitas vezes não é o que a gente, né, no nosso coração, aquilo que a gente quer. A gente vê um paciente nessa situação, muitas vezes a gente quer ajudar ele, a gente quer oferecer para ele o melhor tratamento disponível. A gente quer ali oferecer, né, uma hemotransfusão, porque a gente sabe às vezes que aquilo ali já vai resolver o problema dele. Mas aqui
a gente estaria infringindo a religião desse paciente, a crença dele. Então, por mais que a gente queira ajudar ele, a gente não pode, né, sobrepassar a crença dele, a vontade, né, dele, né? Então, aqui é uma questão muito comum de cair, né, falar de testemunho de Jeová, doação de sangue. Então, nesse caso, que a gente tem um paciente que ele é lúcido, ele é responsável pelas próprias, por si próprio, sabe? Ele tá consciente para realizar, né, uma escolha e tem sua crença, a gente não pode intervir no direito, tá? No direito dele de autonomia, tá bom? Por mais que a gente queira ajudar, a gente tem que respeitar a autonomia desse paciente. Então, vamos dar uma olhadinha nas alternativas. Adiar a decisão de transfusão até uma situação de maior gravidade em que tenha maior poder de convencimento. Não, gente, a gente não vai ter que convencer esse paciente, não é nossa função, tá? A gente tem que, se ele falou que ele não vai receber, que isso é contra a crença dele, a gente tem que aceitar, tá bom? E muito menos esperar que isso fique grave para apelar, assim, para tentar convencer ele numa situação de desespero. B. Respeitar a autonomia do paciente, buscando outras formas de lidar com a anemia, como a administração da eritropoetina. Sim, aqui sim, essa sim seria uma alternativa viável, porque aqui a gente está respeitando, né, o que o paciente acredita, né, o desejo dele e tentando buscar outras formas. Então, se a gente tem, né, às vezes a possibilidade de lidar com isso, se o nosso serviço ele dispõe de uma outra forma, né, de fazer isso sem ferir a religião dele, sem ferir as crenças dele, a gente pode fazer isso sim. Então, a administração da eritropoetina, ela pode sim ser uma opção, né, nesse paciente que tem essa síndrome mielodisplásica, né, que ele já não consegue produzir a eritropoetina naturalmente, então sim, a gente poderia administrar ela, porque isso não estaria, né, afetando a crença, né, porque a gente não estaria infringindo a crença religiosa dele, porque não estaria dando sangue, né? A eritropoetina, sim, seria permitida para ele. C. Insistir na argumentação na necessidade da terapia transfusional, mostrando evidências científicas que comprovam o seu benefício. Sim, gente, a gente tem evidências, a gente sabe que vai funcionar, que vai ser bom para esse paciente, mas aqui a gente tem que respeitar a autonomia dele, respeitar a crença dele, a gente não deve insistir, tá bom? Buscar apoio do Comitê de Ética Médica da unidade hospitalar para o convencimento do paciente sobre a necessidade de transfusão. Não, aqui também, mesmo assim, a gente também vai estar ferindo, né, o direito da autonomia desse paciente. A gente não tem que tentar recorrer isso de forma judicial aqui, né? Quando se trata, né, de um paciente, né, que é responsável por si só, consciente e lúcido, tá? Quando a gente fala de criança, vai ser um pouquinho diferente, mas eu trouxe para vocês essa diferença. Então, a correta realmente é respeitar a autonomia dele, buscando outras formas de lidar com a anemia. No caso, a administração da eritropoetina. Então, aqui eu trouxe para vocês um pouco do princípio da autonomia, tá? Então, se esse paciente está lúcido, né? Se ele não é um paciente com demência, né? Se ele é capaz de responder por si só, é lúcido, né? É responsável por si, né? Maior de idade, ou um adolescente emancipado, né? Que se é responsável por si próprio, e recusa o tratamento, a gente tem que respeitar esse princípio da autonomia. Ele tem direito de recusar, mesmo que isso venha a trazer risco para a própria vida, tá? É direito do paciente. Então, a gente pode explicar para ele, tá? O que vai acontecer com ele, orientar que tem, né, a alternativa, que sim, ele poderia sim resolver com isso, e oferecer alternativas que não vão ferir, tá? Essa crença ou o desejo dele, mas a gente não pode obrigar, a gente não tem que convencer, a gente não tem que buscar através de judicial, sabe? Nada disso. A gente tem que respeitar nesse caso. Vamos lá, número 4, a INEP 2025.1, aqui a gente já tem uma criança, tá? Aqui vai mudar um pouco o cenário. Temos um menino de 10 anos que é levado para um serviço de urgência com quadro compatível de politraumatismo e choque hemorrágico. Há indicação de transfusão de concentrado de hemácias, porém a mãe do paciente informa que a família e a criança são testemunhos de Jeová e recusa terminamente a transfusão. Considerando esse caso clínico e as questões éticas nele implicadas,
assinale a alternativa correta. Aqui a gente vai ter outro cenário, tá bom? Não é mais o paciente adulto que responde por si próprio, tá? Que é responsável pelos seus próprios atos. Aqui a gente tem uma criança e a mãe da criança não está permitindo a realização dessa transfusão. Por mais que a mãe seja responsável legal por essa criança, ela não pode permitir algo que vai colocar a vida dele em risco. Aqui a gente tem uma situação de risco eminente à vida dele se ele não receber, né, essa transfusão. E por se tratar de uma criança que não é ainda, né, ela não tem autonomia, né, de poder responder por si próprio, né? Quem garante que essa criança lá na frente não vai ir para outra religião, né? Então, a gente não pode permitir que a mãe decida essa questão de vida ou morte dela baseada na religião dela, que é um pouco diferente por se tratar de um menor de idade, tá bom? Então, vamos olhar um pouquinho as alternativas. A recusa terapêutica coloca em risco a vida do paciente menor de idade e não deve ser aceita pelo médico que deve realizar a transfusão. Exatamente isso aqui, porque ele é menor de idade e é algo que vai colocar a vida dele em risco. Ele não tem autonomia e a mãe não tem o direito de responder sobre ele nesse caso de vida ou morte, tá? Trata-se de recusa terapêutica. Peraí, desculpa. Trata-se de recusa terapêutica apresentada por responsável legal do paciente e, pelo princípio da autonomia, o médico não deverá realizar a transfusão. Aqui, o princípio da autonomia não está corretamente aplicado, tá? Porque ela é a mãe do paciente. Por mais que ela é responsável legal, ela não pode intervir na questão, né, de vida ou morte dessa criança, tá bom? Porque ela é menor de idade, tá? Nem a criança, nem a mãe pode. Aqui, o médico tem que fazer o que vai salvar a vida desse paciente, tá bom? É um caso diferente. Diante da recusa terapêutica, a equipe médica poderá se recusar a prestar o atendimento à criança, até que a família do paciente autorize a realização da transfusão. Gente, aqui a gente não se recusa a atender o paciente, tá? A gente não pode se recusar, tá bom? Então, isso aqui tá errado por falar que a gente recusaria a prestar o atendimento, tá? A gente vai sim atender e a gente vai fazer a transfusão sim nesse paciente. Por se tratar paciente menor de idade, o fato de ser comunicado às autoridades competentes, como o Ministério Público e Conselho Tutelar, para que decidam contra a transfusão. Não, gente, a gente não tem que chegar para essas autoridades e solicitar para ela pedir se a gente pode fazer a transfusão ou não. Porque aqui é uma questão de vida ou morte, não vai dar nem tempo de comunicar essas autoridades. A gente tem que realizar. O paciente está chocado, o paciente está perdendo volume, ele precisa, e a gente sabe que repor volume só com soro não vai ser suficiente, a gente precisa de concentrados, né? A gente precisa de hemoderivados. Então, por isso que aqui a questão correta é a letra A, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha agora no cenário que a gente estava falando, que é uma criança em risco de morte. Então, a proteção da criança prevalece sobre a vontade dos pais e da própria criança. Como assim da própria criança? A gente vai ver uma questão logo a seguir falando disso, tá bom? Ou seja, a autonomia dos responsáveis não é absoluta. Se essa criança está em risco de vida, a autonomia deles cai por terra. O médico tem que fazer aquilo que vai salvar a vida do paciente, da criança, do menor de idade. Criança não tem autonomia plena, tá? Ela não responde por si até os 18 anos de idade, a não ser que por questões legais ela seja emancipada e tudo mais. Então, nessas questões, assim, de risco de vida, assim, a criança não vai ser quem responde por si próprio. Questão de administração de anticoncepcional é um pouco diferente, tá bom? Em risco de morte, o médico deve agir, tá? Em situação de criança com risco de morte, o médico deve agir. Diferente de um paciente adulto, lúcido, que responde por si próprio e fala, não quero. Aí a gente tem que respeitar a autonomia dele. Mas se tratando de uma criança, a gente tem que fazer o que é necessário para salvar a vida dela, tá bom? Vamos dar uma olhadinha nessa questão 10 do material. O INEP 2022 trouxe uma questão que fala de um adolescente de 13 anos, masculino, em seguimento na unidade básica de saúde desde os 3 anos, com o diagnóstico de diabetes mellitus desde os 6 anos de idade. Ele foi encaminhado para o endocrinologista, pois teve 2 internações nos últimos 3 meses por cetoacidose diabética. Lá ele já tem um histórico, né, de complicações da diabetes dele, mellitus. Durante a consulta,
O paciente referiu que não faria uso das medicações, pois os remédios o deixam gordo e ele estava cansado de tomar picada, desprezando a dose após a manipulação dela. Olha só que danadinho, ele ia lá e jogava fora a dose da insulina para não levar a picada. Preocupado, o médico informou ao adolescente que seria obrigado a comunicar o fato à mãe, enfrentando com isso grande descontentamento do paciente. Ele falou para o paciente: vou contar para sua mãezinha que você está pegando a sua insulina e jogando para o além, tá? No que diz respeito ao código de ética, o médico, então a gente tem que avaliar se o médico fez certo, se ele fez errado nessa situação, né? Porque o pacientinho ficou muito bravo, né? O Enzo ficou bravinho com o doutor e falou que ia processá-lo, porque ele contou o segredinho dele para a mãe dela, para a mãe dele. Então o Enzo, né, acha que o doutor cometeu uma infração, mas vamos ver se realmente o doutor cometeu uma infração. A letra A, cometeu uma infração por não respeitar o sigilo médico. Aqui, gente, é uma situação de vida ou morte, tá? A gente sabe que a diabetes mellitus, se ela não for tratada, ainda mais nesse paciente que já teve 2 complicações nos últimos 3 meses, ele está correndo risco real de morte. Então, aqui a gente sim tem que quebrar o sigilo médico, e ele é menor de idade, tá? Então, em caso de um paciente menor de idade e que está correndo risco de vida, o sigilo médico sim pode ser quebrado. Então, o médico não cometeu essa infração. Letra B, não cometeu uma infração, por ser uma situação de risco. Correta, exatamente. O médico fez certo. Letra C, não cometeu infração, por a mãe já saber das internações. Aqui, tá? Essa questão, ela pode parecer certa, mas olha aqui, ele realmente não cometeu uma infração, mas o motivo dele não ter cometido a infração não é porque a mãe já estava ciente que ele estava sendo internado, e sim porque o paciente estava correndo risco de vida, tá? A gente quebra o sigilo por conta dele estar correndo risco, tá? Não pela mãe estar ciente das complicações dele. Letra D, cometeu uma infração por não respeitar a autonomia do paciente. Gente, aqui o Enzo não sabe nem o que ele tem que fazer, não sabe nem fazer a própria barba dele, não tem nenhum pelo no rosto e acha que vai entender alguma coisa de autonomia, que vai saber o que é melhor para a vida dele. Menor de idade, a gente não vai, tá? A gente não vai seguir muita autonomia, porque ele é menor, ele não responde pelos próprios atos, tá? Então, aqui, a gente sim tem que quebrar o sigilo, porque é uma questão de vida ou morte, tá bom? Então, por isso que a letra B é a correta. Opa. 7. O médico de família e comunidade atende pela primeira vez um paciente com queixa de dispneia a moderados esforços, tosse persistente, que piora pela manhã, e episódios de sibilância. O paciente traz resultados de exames solicitados por outro serviço, entre eles encontra-se uma espirometria e uma tomografia computadorizada de tórax, que diz ter sido solicitadas para investigar enfisema pulmonar, pois é fumante. Ao avaliar a tomografia, o médico fica em dúvidas com relação a uma imagem que poderia sugerir um câncer de pulmão e decide discutir os casos com outros profissionais no grupo de aplicativo de troca de mensagens. A respeito dos aspectos da ética médica relativos ao uso do grupo de aplicativos de troca de mensagem, é correto afirmar que, gente, olha como o INEP é. É por isso que eu falo que ele bota um monte de coisa para enrolar, para falar abobrinha. A única coisa aqui que ele quer saber é a questão de, tipo, poder mandar, né, casos clínicos, né, usar os aplicativos em si para, né, para trocar informações e tal. E ele dá todo o aspecto clínico dessa paciente, falando todo que ela está queixando de dispneia, nananã. O que ele quer saber disso aqui na questão? Nada. Então, tá vendo que até aqui só tá dando tipo, informações meio desnecessárias, tipo, que você não vai basicamente usar para sua questão, dando todo o caso clínico dela, e quando você vai ver a alternativa, você vai ver que nem é isso que ela tá falando. Então, por isso que eu dou a dica, nessas questões muito grandes, já dá uma olhada no que ali no final da questão, né, no último parágrafozinho ali, né, na última linha, nas alternativas, para você já imaginar, já ir, quando for ler a questão inteira, já saber do que se trata. E aí você pode fazer uma leitura bem mais corrida nesses primeiros pontos aqui que está falando da patologia dela, que nessa questão, para resolver essa questão em si, não vão ser relevantes, tá bom? Então, por isso que eu dou essa dica nessas questões grandes. Então, vamos lá.
Então, ele quer saber, né, sobre a questão da gente compartilhar nos nossos grupos de WhatsApp, né, os casos clínicos, a imagem dos pacientes, né, fotos, né, dos exames dele. Então, ele quer saber quais são os preceitos éticos nesses casos. Então, vamos lá. Permite-se o uso de grupos recreativos, de aplicativos de trocas de mensagem, formado apenas por médicos registrados no Conselho de Medicina, desde que seja feita a ressalva que todos os dados compartilhados sejam mantidos em sigilos. O que está de errado aqui? Recreativo, tá? Esse grupo que a gente manda as coisas, ele não é um grupo recreativo, ele é um grupo para descrição de casos clínicos, tá? É um grupo somente para isso, tá? Não é um grupo do churrasco de quinta ali dos médicos, não. Ele tem que ser um grupo só para isso, somente para discutir os casos clínicos, tá? Tem que ser feito tudo, tem que ser mantido em sigilo. É proibido que esses médicos saiam compartilhando por aí em outros lugares, tá? O paciente tem que sim estar ciente e autorizar, tá? E realmente aqui sim ele deve ser formado apenas por profissionais, né, da saúde ali que estejam devidamente registrados, tá bom? Então, essa aqui está errada por ser um grupo recreativo, não é recreativo o grupo, tá? É permitido o uso de aplicativos de troca de mensagens exclusivo para a discussão de casos clínicos, formado apenas por médicos registrados nos conselhos de medicina, desde que haja a expressa autorização do paciente para o compartilhamento de informações. Aqui tá legal essa questão, poderia estar um pouquinho melhor, mas vamos dar uma olhada nas outras. Porque às vezes a gente pega uma questão assim e a gente fica tipo, não tá errada, mas será que essa vai ser a mais correta? Letra C. É permitido o uso de grupo de aplicativo de trocas de mensagem exclusivo também para discussão de casos clínicos, formado apenas por médicos registrados no Conselho de Medicina, desde que se mantenha o caráter confidencial das informações compartilhadas. Aqui, gente, a confidencialidade é extremamente importante, né? A gente não tem que sair espalhando ali, falando, esse aqui é óleo o pulmão do seu fulano, que desgraça que tá. A gente não pode falar isso, gente, não pode fazer isso no grupo. Às vezes a gente sabe que em muitos grupos isso acontece, mas eticamente é errado, entendeu? Então, aqui, essas duas questões estão bem parecidas e bem corretas. Só que, assim, essa questão, uma questão, assim, que foi, eu acredito que ela foi para recurso, deu muito problema, porque a de cima, ela não está errada. Porém, a mais correta, né, a mais, assim, correta, no caso, seria a letra C, porque a gente tem que prezar muito pela confidencialidade, tá bom? Desses casos, desses exames. Mas aqui, para ela ficar perfeita, seria adicionar esse finalzinho aqui da questão de cima, que seria com a autorização do paciente. Mesmo que a gente não divulgue nesse grupo quem que é esse paciente, a gente tem que pedir a autorização dele informada, escrita, às vezes, muitas vezes, ou verbal, falando, não, eu permito sim que você compartilhe minha tomografia no grupo. Aí você vai compartilhar no grupo e vai falar, é tomografia do fulano de tal. Não, também não vai fazer isso. Você vai compartilhar no grupo sem falar, né, o nome. Você pode colocar ali paciente masculino, tantos anos, né, só para o pessoal se ligar, né, se trata de um homem, uma mulher e a idade dele, mas você não pode, né, divulgar a informação da pessoa em si, né. Letra D, não é permitido o uso de grupos de aplicativos de troca de mensagem para discussão de caso clínico, mesmo com a manutenção de sigilo e confidencialidade dos dados pessoais dos pacientes e com expressa autorização do paciente para o compartilhamento de suas informações. Aqui está errado porque sim é permitido. Se tiver tudo isso aqui, ele vai sim ser permitido, tá? A gente pode sim ter esses grupos, desde que sejam, né, como falado, aqui eu trouxe um resuminho, compartilhamento de casos médicos. Para compartilhar tem que ter finalidade assistencial, ou seja, né, a gente tem que usar isso de forma de conhecimento, ou ali para compartilhar, né, algo que vai agregar no conhecimento médico, tá? Ali só em algo restrito, né, ambiente somente profissional. O paciente, ele tem que sim estar consentindo quanto a isso, ele tem que permitir e tem que ser confidencial, tá bom? Então, a gente tem que ter esses 4 pilares para realizar o compartilhamento do aplicativo, tá bom? Então, gente, a aula de hoje foi isso.
um pouquinho sobre vulvovaginite e ética médica, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado um pouco mais claro para vocês esses 2 pontos. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá, e quiserem mandar aqui para a gente discutir, se ficou com alguma dúvida em algum ponto, só falar. Lucas, não sei se você tem algum recado para dar para o pessoal hoje. Júlia, oi, tudo bom? tudo bem? Tudo bem, e você? Júlia. Então, a última questão eu fiquei em dúvida entre a diferença da letra B e da letra C, porque para mim me pareceu igual. Sim, essa realmente é uma questão que ela não está muito bem elaborada, tá, Kênia? É uma questão que sim, que caberia recurso. Eu acredito que na época ela foi mandada a recurso, mas é que elas sim parecem ser muito iguais pelo sentido de que, vamos voltar aqui. O começo delas é igualzinho. A letra B, ela fala que a gente tem que ter a autorização do paciente para compartilhar as informações, mas não fala do sigilo. A letra C, ela fala que tem que ser sigilo, que tem que ser confidencial, mas não fala sobre a autorização, tá? Aqui pro INEP, ele considerou que é mais importante, que é muito mais assim, importante manter a confidencialidade desse paciente do que em si ter a autorização. Ele considerou que, tipo assim, você até pode compartilhar desde que mantenha confidencial, né? Mesmo que esse paciente não tenha consentido. Porém, quando a gente fala de uma questão hoje em dia, né, que ela é de 2023.1, o correto seria ter aqueles 4 pilares que a gente falou, tá bom? Aqui ele não considerou a letra B como correta, porque para ele, para o INEP, a confidencialidade é mais importante, é mais importante em si do que a autorização, entendeu? Ah, sim. Não, agora ficou claro. Entendi. Tá bom? Que bom. Tá Mas ótimo. assim, hoje em dia, assim, uma questão assim como essa, a gente sim poderia entrar com recurso. Acredito que ela, hoje em dia ela seria dada, porque as duas elas não estão erradas, elas assim, uma complementa a outra, tá? Mas o INEP ele considera que a confidencialidade é mais importante em si do que a autorização desse paciente, tá? Mas levem para a cabeça de vocês que para você poder compartilhar tem que ter esses 4 pilares, tá bom? Um grupo só para isso, né? Um grupo exclusivo, não ser um grupo igual aquela primeira alternativa falava recreativo, não. Tem que ser exclusivo, né? Com o objetivo de ensinar, de objetivo de compartilhar conhecimento ou tirar dúvidas, né? Somente por profissionais da área devidamente registrados, com o paciente consentido e mantendo a confidencialidade, beleza? Alguma dúvida a mais? Nossa, muito boa essa aula, viu? Ah, que bom. Muito boa mesmo. Que bom, fico feliz que você está Essa aí, com gostando. certeza, eu iria errar. Não, assim, essas questões, às vezes, a gente vai muitas vezes pelo coração, ou porque a gente, né, tem na nossa cabeça, mas às vezes o Ministério da Saúde, ele cobra aquilo ali e a gente tem que seguir o que ele cobra, né, querendo ou não, pelo menos para a prova ali, a gente tem que ir com base no que ele está falando. E isso aí, essas coisinhas mesmo, é só fazendo questão, vendo, explicação para botar na cabeça. Mas eu tenho certeza agora que vocês não vão errar mais questões disso, tá? Porque ética médica é uma coisa assim que você vê uma vez ou outra, tá? E depois você guarda na cabeça, tá? Não é uma coisa muito difícil em si de guardar, tá bom? Então é isso, gente. Se vocês não têm mais nenhuma dúvida, vou encerrar a aula de hoje. Agradeço a todos pela presença, tá? A aula daqui a pouco logo vai liberar para estar a gravação no Meet também, tá? Os slides da aula de hoje já estão, tá? No Drive, tá bom? Se alguém quiser repassar depois, pegar aquelas tabelinhas que eu mandei da vulvovaginite, né? Aquela tabelinha comparativa da negligência, imprudência para revisar, tá bom? Já tá lá disponível no Drive. E as questões também, façam as questões, tá? Façam as listas de questões. E semana que vem a gente continua, tá bom? Com outra aula na terça-feira, tá bom? A gente vai se falando. E qualquer dúvida pode me escrever, tá? Pode mandar mensagem no WhatsApp ou no grupo. E é isso, gente. Até mais. Obrigada a todos pela presença. Tchau, tchau.